Virou moda mudar o regulamento das principais competições do planeta, né? Depois da Copa do Mundo, agora é a vez da Champions League, que já está implementando esse novo regulamento. E teremos um novo formato. Pensando nisso, vou criar um vídeo aqui para explicar para vocês todos os detalhes de como será a Champions League a partir dessa temporada. Muita coisa mudou, então presta atenção, pois isso vai influenciar nas suas apostas. E para facilitar a vida de vocês, eu quero dividir o vídeo aqui em 4 etapas, onde vamos começar falando sobre a primeira fase, que é a fase de grupos, que agora deixa de ser fase de grupos e será disputada aí no modo liga com pontos corridos. Em sequência, vamos falar do mata-mata, que também mudou algumas coisas e também não teremos mais um simples sorteio. Para concluir, eu já venho com as minhas observações sobre essas mudanças e o que vai impactar na competição e também o que vai mudar lá no final da temporada com a disputa por vagas em cada uma das ligas do continente europeu. Então vamos lá falar da primeira fase, que antes era uma fase de grupos com 32 equipes, tinham 8 grupos com 4 equipes dentro e fazia o turno e retorno dentro, ao todo 6 jogos para cada equipe na primeira fase. Esqueçam isso tudo aí e agora nós vamos falar do modo liga com pontos corridos. Também já tem aí o acréscimo de mais 4 equipes, ao todo teremos aí 36 equipes participando da Champions League a partir dessa temporada e lá pro final do vídeo eu vou explicar para vocês como é que vai acontecer essas 4 novas vagas aí. Mas enfim, 36 equipes no modo liga, poxa vida, o normal é ter 20, 18, até 24 ali em algumas série B, tipo a Championship na Inglaterra, no modo liga dos países. O que vai acontecer com 36 equipes? Gente, não vai ser no modelo tradicional de todos contra todos e fazendo ali turno e retorno. Teremos aqui o modelo suíço, que ele muda algumas coisas. Cada uma das equipes nessa primeira fase vai fazer 8 jogos e não vão se repetir, não teremos confrontos de ida e volta, serão 8 jogos únicos. A princípio, os potes eles vão continuar, são 4 potes ali, só que antes com 8 equipes, agora com 9 equipes. E a exemplo, o Real Madrid, que é o atual campeão, ele vai enfrentar 2 equipes do pote 1, que são aquelas equipes mais fortes, ou seja, ele já pode ter aí de cara um Manchester City e o próprio Borussia Dortmund, que fez aí a final contra ele, os dois semifinalistas e finalistas. Então é um Real Madrid que já inicia a temporada assim. E aí parte para o pote 2 e pega mais 2 equipes, o pote 3 mais 2 equipes e o pote 4 mais 2 equipes, assim fechando seus 8 jogos. E teremos 4 jogos em casa e também 4 jogos jogando fora de casa. Assim terminou a primeira fase ao final da liga. E na fase de mata-mata já temos algumas mudanças por aqui. Se na primeira fase já entraram 2 datas a mais, pois antes eram 6 jogos e agora são 8, na fase de mata-mata também teremos mais 2 novas datas, pois as equipes não vão de cara já disputar as oitavas de finais. Teremos classificados direto para as oitavas de finais, sim. Quem ficar na tabela ali, depois de ter jogado todas as 8 rodadas da primeira fase e ficar entre primeiro e 8º colocado, eles estão automaticamente classificados para as oitavas de finais e também 2 datas a menos aí no seu calendário da temporada. E aí, quem ficar em nono até 24º colocado vai fazer a 16ª, que é aquele playoff antes das oitavas de finais. E aí é o playoff normal, com jogo ida e volta, jogando em casa e jogando fora. Vini, quem fica em 25º e 32º, 36º, vai disputar a Europa League? Não, acabou com isso. Quem é da Champions League só joga Champions League, quem é da Europa League só joga Europa League e quem é da Conference League só joga Conference League. Não tem mais aquela coisa de descer para a liga de baixo. Ou seja, ficou fora da zona de classificação, encerrou o calendário aí das competições internacionais. Então teremos aí essa segunda fase com o sorteio, que é um sorteio que não é simples. A UEFA ela vai fazer de tudo para que o primeiro colocado ele nunca se enfrente com o segundo, ou seja, de cara ele já vai aqui, o primeiro colocado ele vem para o lado esquerdo e o segundo colocado ele vai para o lado direito. Os dois extremos, até chegar na final aqui, formando um triângulo. Ou seja, o terceiro colocado vem para cá, o quarto colocado vem para cá, o quinto para cá, o sexto para cá e assim sucessivamente. E os playoffs? Os playoffs
não teremos ali um oitavo contra o 24º não. Teremos um sorteio a mais nessa fase, que é como? Quem ficar em oitavo e nono, teremos um sorteio aqui para enfrentar o 24º e o 23º. Aí o 10º com o 11º enfrenta o 21º com o 22º e assim sucessivamente. Teremos vários sorteios. Isso é para quê? Para evitar aquela manipulação nas últimas rodadas, onde eu acho que é melhor ficar aqui na colocação de baixo, porque assim eu vou pegar aquele time ali. Ou eu vou me esforçar aqui, que aí eu vou enfrentar tal equipe. Não, isso daí não vai ter. Isso daqui é uma forma que a UEFA encontrou para não haver essa manipulação, já que teremos aí 8 rodadas, então poderia acontecer isso ali na 6ª, 7ª e 8ª rodada. Só que como tem um sorteio, então cada uma das equipes a gente subentende que elas vão querer sempre estar numa posição mais alta, porque aí consequentemente vai pegar uma equipe mais fraca ali por causa da questão de pontos, né? E aí vamos para os playoffs das 16ª, vai sair o jogo de ida e volta, vai ter um novo sorteio para as oitavas e assim segue a tabela até as quartas, semi e final. Não teremos mais sorteio em nenhuma das fases, já está tudo bem definido e assim fica com uma visão clara para a gente já fazer aqueles investimentos em quem será o campeão. Eu acho que a princípio, nessa primeira fase, é muito difícil da gente apontar tal equipe vai ser campeã, porque tem muito jogo para acontecer na primeira fase e aí eu acho que a melhor opção de apostar no campeão é quando tivermos ali uma certeza de essa equipe aqui ela vai ficar em primeira, ela está jogando aquele futebol bem visto, então vale a pena apostar. E aí a gente confere a hora, faz aquela matemática toda que eu sempre explico aqui para vocês, e aí eu também vou deixar o meu palpite para vocês de longo prazo. Enfim, esse é o desenho da segunda fase do mata-mata. E quais são as observações que eu acho que deve ter aqui, que a gente deve tomar cuidado com as apostas? A princípio, a primeira rodada ela vai encher muito bem os olhos das equipes, dos apostadores, e isso pode acontecer que tenhamos aquelas bets espontâneas sem ter uma base técnica de estudo e assim só o achismo. Teremos 36 equipes, gente. São todas as melhores que vão para lá? Sim, algumas são as melhores, mas teremos aquelas equipes mais fracas, só que eles vão fazer jogos duros. São 8 jogos agora, dá uma chance maior para essas equipes e dessa forma a equipe ela pode, eu não vou jogar bola contra o Real Madrid, contra o Manchester City, contra o Borussia Dortmund, vou me fechar e eu tenho chance de conquistar pontos aqui contra as outras 5 equipes, aí eu consigo 3, 4 empates ali, uma vitória e quem sabe na classificação eu tô ali em 24º, consigo passar de fase. Então teremos muitas equipes que podem abrir mão de jogar. Então toma cuidado com essa primeira rodada, essa rodada de estreia, uma competição entre aspas nova, mas que eu gosto de trazer esse adendo, eu gosto de observar o que vai acontecer. Claro que também vão ter coisas óbvias e aí a gente tem que enfiar logo o pé, girar a faca aí, fazer logo as apostas e é assim. Outra questão, será que as equipes grandes elas já vão se esforçar de cara para conseguir uma classificação, já que, poxa, eu tenho ali a 24ª vaga para conseguir a classificação, se eu não me esforçar agora eu consigo me esforçar lá no final, será que eu vou de cara já entrar para valer? A ideia é que sim, que entre para valer, que seria o óbvio, né? Não, vamos logo garantir aqui a classificação para depois a gente começar a poupar jogadores. Inclusive o Carlo Ancelotti do próprio Real Madrid, que eu estou citando muito aqui no vídeo, né? Ele já disse que terão alguns rodízios de férias ali entre os jogadores. Isso aqui é uma boa ideia porque teremos muitas datas com esse acréscimo do calendário da Champions League, as datas da La Liga, da Copa do Rei e também mais datas de jogos da FIFA, onde os jogadores eles viajam para as seleções e o Real Madrid é um dos times aí que praticamente todos os seus jogadores são convocados. Dessa forma ele vai fazer um rodízio de férias e com isso vai fazer com que mantenha o seu elenco sempre com qualidade ali numa média onde ele acha que vai encontrar isso, né? Claro que também teremos a opção de alguns jogos ser mais valorizados pela Liga e o da Champions eles menosprezar, depende do calendário, depende do que vai acontecer no sorteio e como encaixa aí na temporada toda. Por isso, atenção com o sorteio e também atenção com o calendário, cuidado com as equipes que podem vir a mesclar a equipe já na primeira, segunda, terceira rodada, dependendo do jogo que eles têm na liga, como também aquelas equipes que podem vir a se fechar toda e não querer ter jogo nenhum, abrir mão da posse de bola e assim também não ter jogo nenhum, né? Vini, e por que está acontecendo essas mudanças de regulamento, de formato de disputa? E isso acontece sempre? Gente, isso está acontecendo
praticamente por causa daquela Supercopa que Real Madrid, Barcelona e a Juventus, os presidentes, estavam querendo formar ali com algumas outras equipes. Dessa forma, eles queriam ter mais atratividade, tendo mais jogos entre as equipes grandes, e assim iria bater de frente com a Champions League da UEFA. E a UEFA, aconteceu tudo ali naquele ano que eles lançaram, né? Conseguiram boicotar a competição e mudaram para agradar as equipes e tá tipo um cala-boca agora, para com essa ideia, porque agora nós já adotamos a sua ideia e os grandes jogos estão aqui na Champions League. Meio que eles fizeram por isso. E essas mudanças, elas acontecem sempre, Vini? Sim, acontece sempre. A Champions League em si, ela já passou por várias mudanças no seu módulo histórico aqui da competição. Parece bem o Campeonato Carioca, só que não muda com tanta frequência, né? O Campeonato Carioca eu acho que é de 2 em 2 anos, é o que é mais falado aí, mais criticado também. Mas a Champions, ela começou sendo uma disputa somente entre os campeões das ligas, eles já entravam ali no modo mata-mata e ia até a final, e adotou para uma fase onde eles tinham um modo mata-mata com mais equipes, e depois entravam para, quando restavam ali as quartas de finais, 8 equipes, eles faziam 2 grupos de 4, e aí os vencedores do grupo faziam a final. Também já teve uma fase de grupos com 32 equipes, e quem passasse de grupo fazia um novo grupo ali, mais novos 4 grupos, e teriam ali mais 8 classificados, e aí iniciava o mata-mata nas quartas de finais. E mais recente também tinha um módulo com 24 equipes, onde iniciava com o mata-mata e só depois também entrava com a fase de grupos, e depois que teria um mata-mata de novo, e aí chegou na fase dos 32 equipes com o formato que tinha, com 8 grupos de 4, e agora temos o modo de pontos corridos. É a primeira vez que temos esse modo de pontos corridos. Então eu estou bem ansioso para ver o que vai acontecer, qual a ideia de planejamento das equipes também, para tomar algumas decisões sobre as apostas. E então, aumentaram mais 4 vagas aí, de 32 para 36. E para onde foram essas vagas? Quem são as novas equipes que vão fazer parte da Champions League? A princípio, a UEFA, ela utilizou ali o seu coeficiente das ligas, onde junta as competições da Champions, da Europa League e da Conference League, e faz ali o melhor aproveitamento por país. E as 2 primeiras vagas extras foram para Alemanha e para Itália. São as equipes que são os países que mais tiveram melhor desempenho na atualidade ali da competição da UEFA, no ranking da UEFA. E assim, o Borussia Dortmund, que apesar de ser finalista, ele não estava em quarto colocado, ele estava em quinto, garantiu vaga para disputar a Champions League. E a Roma, na Itália, foi a quinta colocada lá na competição. E as outras 2 vagas, Vinícius? Aumentou uma vaga para Corrida dos Campeões, que são aquelas ligas menores, onde faz o playoff, agora que está rolando durante essa semana, eu estou gravando aqui, está rolando esse playoff ali dos campeões, onde tem a República Tcheca contra a Romênia, tem a Noruega contra a Suécia e por aí vai. E também aumentou mais uma vaga para a Corrida da Liga, que são aquelas equipes que ficam ali em segundo ou terceiro nessas ligas menores e vem fazendo o playoff também, ou seja, aumentaram essas vagas. E vai ser assim para sempre, Vini? Não. O coeficiente de ranking da UEFA, ele vai valer para os últimos 2 anos. Ou seja, quem se deu bem nas competições da temporada passada e nessa temporada que vai iniciar, vai garantir uma vaga extra para a próxima edição da Champions League. E assim sucessivamente, vai a edição desse ano com a próxima edição para a terceira próxima edição, assim, lá no futuro. Essa foi a distribuição que a UEFA encontrou para distribuir essas 4 novas vagas, e eu acredito que com essas mudanças teremos aqui uma competição mais charmosa, vai continuar mantendo o brilho da Champions League, vai continuar tendo boas apostas para nós, já que teremos ali vários bons confrontos. Teremos aqueles confrontos bem óbvios, que é time favorito contra aquele time que não se dá bem. A gente estuda o jogo, vê se o jogo está aberto, manda a aposta, aproveita ali em escanteio, finalização. Tem vários mercados agora para as apostas, né? Inclusive eu vou falar sobre essas atualizações que tivemos aí no decorrer das apostas, alguns novos mercados já inclusos para essa temporada europeia, e eu vou falar num próximo vídeo. Outra coisa, se você está iniciando nas apostas e quer ter uma curiosidade a mais, quer aprender da forma correta para não sair perdendo dinheiro, eu te convido a assistir essa playlist que eu vou deixar aqui como sugestão no final do vídeo. Você vai assistir e já vai ter uma noção diferente do que são as apostas esportivas. É isso daí, gente. Iniciando a temporada 2024-25 com a explicação da Champions League. Um abração para vocês e até o nosso próximo vídeo.